Indústria digital bolsonarista avança massificada e sem fiscalização. Cidade de São Paulo, Folha Press. Sites bolsonaristas cujos links são compartilhados em massa em grupos de WhatsApp e Telegram receberam 48,2 milhões de visitas em julho, alcance maior do que os de sites de jornalismo profissional e de domínio considerados de esquerda, segundo a empresa de medição de audiência SimilarWeb. Grande parte desses sites se apresenta como veículo jornalista imparcial, mas publica desinformação e propaganda eleitoral. Muitos são propaganda disfarçada de jornalismo. As pessoas não percebem isso, o que aumenta o grau de persuasão e manipulação, afirma Maria Santina, diretora da NETLAB, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como a legislação é vaga, esses sites não precisam cumprir exigências que veículos oriundos de concessão pública cumprem, como espaço proporcional aos candidatos, não há transparência, o que cria desequilíbrio, acrescenta Santini. O NETLAB, que monitora 556 grupos políticos do WhatsApp desde 2018 e 588 no Telegram desde 2020, identificou os sites mais compartilhados de comunidades bolsonaristas e de esquerda também concluiu da análise de domínios que surgiram nos últimos meses e são muito disseminados nesses aplicativos. A Folha de São Paulo, em parceria com o NETLAB e o Toll Center da Universidade de Columbia, Estados Unidos, está investigando o conteúdo de monetização de sites políticos durante o período eleitoral. Em julho, o ecossistema bolsonarista teve mais do que o dobro de acessos de sites identificados como esquerda, 23,4 milhões de visitas no total. Ainda de acordo com a SimilarWeb, na comparação com o par de veículos de imprensa, os domínios conservadores analisados tiveram junto audiência superior à dos sites do jornal O Estado de São Paulo, 21,85 milhões, e Poder Transações 7,24 milhões, por exemplo, mas inferior ao número de Folha de São Paulo, 52,83 milhões, e o Globo, 77,14 milhões. Muitos desses sites são promovidos nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, PL, seus filhos e aliados, o que aumenta o tráfego e, consequentemente, a monetização por meio de anúncios digitais via Google e outras empresas. A maioria dos domínios não tem expediente nem identifica seus donos. O Cidade Revista, por exemplo, apresenta-se como site de notícia e entretenimento no qual o leitor vai encontrar credibilidade, imparcialidade e informação. Quem registrou o domínio foi Raquel Pedreira, candidato a deputado federal da Bahia pelo PTB. No site, além de conteúdo favorável a Bolsonaro, há vários textos sobre o empresário, uma forte liderança de Camaçari, com ideias de direita que defendem Deus, pátria, família e liberdade. O Cidade Revista também republica materiais do site oficial da campanha do candidato como se fossem notícias. Em nenhum lugar o site informa que o dono do veículo é empresário. Procurado Reca em nota afirmou que, segundo o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não há ilicitude na manifestação de opinião por veículos de imprensa, desde os quais o portal de notícias Cidade Revista. A legislação também não garante espaço idêntico na mídia a todos os candidatos. Na TV e no rádio, segundo a lei eleitoral, as emissoras não podem dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Essa regra não vale para a internet, pois não envolve concessão pública. Assim, sites estão sujeitos à responsabilização para divulgação de material sabiamente verídica ou afirmações difamatórias com possibilidade de direito de respostas, a remoção de conteúdo para a Justiça Eleitoral, segundo Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab. No entanto, segundo Alexandre Basílio, professor de Direito Eleitoral e Digital de 25 escolas judiciárias eleitorais, essa interpretação está mudando. Se uma empresa tem razão social, comunicação, social, jornalismo, ela não pode falar apenas bem de um candidato e mal do outro, quebrando a isonomia do pleito, e não pode de forma alguma divulgar propaganda eleitoral, pegar trechos de propaganda ou releases da internet e veicular em seus portais, diz. Se o advogado do candidato prejudicado conseguirem provar que o site faz isso de maneira sistemática, pode pedir que seja removido as publicações.
Propaganda eleitoral online só pode ser veiculada nos sites oficiais de candidatos e de coligações e naqueles previamente informados ao TSE. Outra possibilidade são impulsionamentos de posts ou anúncios contratados diretamente de plataformas como Facebook e YouTube. Pagar sites para divulgação de propaganda eleitoral ou fatos inverídicos, entretanto, é crime eleitoral. A Folha de São Paulo... Desculpa aí, pessoal. O Folha da Política é outro site a publicar textos com desinformação e conteúdo opinativos como se fossem notícias. Moraes assume presidência do TSE, exaltando a urna eletrônica de que país nenhum quer ser altamente fraudável. Na verdade, não há evidências de que o sistema seja fraudável. Bolsonaro, o melhor do mundo, é ovacionado aos gritos de mito pela população de Belo Horizonte. Só um exemplo. A reportagem tentou contatar o responsável pela Folha da Política por meio do formulário presente do site pelo duplo WhatsApp e Telegram informados, mas não obteve resposta. Na mesma toada, o site News Atual publicou recentemente texto segundo o qual, como o de costume, o ex-presidiário Lula atacou a fé de milhões de cristãos e conservadores e citou o ódio da população contra a igreja. Texto semelhante circulou no site Nova Iguaçu 24H com o título Comício de Lula é fracasso de público em São Paulo e tem novo ataque aos cristãos reproduzido em mensagem no WhatsApp. As declarações ecoam a narrativa de bolsonaristas como o deputado federal Marcos Feliciano, PL de São Paulo, que tem espalhado desinformação ao afirmar que o candidato petista fechará as igrejas se for eleito. O Nova Iguaçu 24 Horas também veicula fake news sobre o sistema eleitoral, onde os textos publicados no site afirmam que, por exemplo, que o Brasil conta com uma urna não auditável, o que é falso. A reportagem tentou entrar em contato com o News Atual e o Nova Iguaçu 24H por e-mail, mas não recebeu resposta. Campeão de audiência dentro do ecossistema bolsonarista, com 15 milhões de visitas em julho, o Terra Brasil Notícias circula conteúdos como Era Cachaça, Lula vê Bolsonaro e posse de Moraes no TSE e bebe líquido irreconhecível. O site, que já foi prestigiado Bolsonaro em um vídeo, teve inúmeros conteúdos classificados de falsos por agentes de checagem. Procurado o responsável pelo Terra Brasil Notícias, o advogado Agassai Melo Júnior disse que falaria com a Folha de São Paulo apenas após as eleições. O Jornal da Cidade Online é outro gigante com 9,48 milhões de visitas em julho. Muitos de seus conteúdos têm o teor opinativo, a favor de governo contra a oposição, embora se apresente como noticiosos. Um texto em que tese tem caráter de notícia, por exemplo, começa com a frase: derrota do ex-presidiário Lula para justificar a volta desses condenados para trás das grades. É por isso que Lula e seus asseclas estão tão desesperados. O texto com o título Após 4 anos, Bolsonaro reescreve a própria história. Afirma: quem não gostaria de poder voltar ao passado e reescrever algo de sua própria história? Infelizmente, na vida nem sempre temos a oportunidade de voltar atrás e tudo de novo. De um jeito melhor, mas para o mito isso é possível sim. E ele termina dizendo: se sem dinheiro, sem TV e sem fazer campanha na rua em 2018 ele foi eleito, imagine tendo tudo isso em 2022. Texto que acompanha uma entrevista não se identifica como opinativo ou editorial. Agentes secretos também já rotularam de falso diversos textos do site. Procurado José Tolentino, responsável pelo Jornal da Cidade, respondeu que o site exercita a liberdade de opinião e da imprensa assegurado na Constituição. Isso incomoda a Folha? Questionou. Nosso linha editorial ideológica liberal conservadora. Não há nada de errado nisso. A Folha faz o mesmo. Opõe-se diuturnamente ao governo defendendo pauta de esquerda. Não há na lei nada que estabeleça a necessidade de colocar o ser de opinião em nossas matérias. Vamos seguir defendendo uma ideologia e o governo legitimamente eleito por mais de 57 milhões de brasileiros, afirma Tolentino na mensagem, que termina com uma ameaça velada. Sugerimos ainda cuidado com as pautas que tentam nos calar, pois no Brasil, embora possa não parecer, ainda existem excelentes juízes. Na mesma pegada, a Cidade Revista, o site Brado Jornal
divulgou diversas matérias da campanha que estão no site oficial do deputado federal João Roma, candidato a governador da Bahia pelo PL e apoiado por Bolsonaro. Os textos foram publicados como se fossem artigos jornalísticos com títulos como "O sertão da Bahia vai prosperar sob meu governo", diz Roma, e Roma planeja uma Bahia eficiente e tecnológica em seu governo, o que na verdade são reproduções literais da propaganda do candidato. Em nenhum lugar, o Brado Jornal menciona que a publicação são textos elaborados pela assessoria de imprensa do candidato. O site diz buscar um jornalista imparcial, independente e sem censura. A Folha de São Paulo tentou contatar o Brado Jornal por telefone e pelo formulário de contato no site, mas não obteve retorno. Para Maria Santini, diretora da NETRAB, da UFRJ, os dados mostram que o ecossistema de sites bolsonaristas é muito maior do que se imagina. Existem os sites mais conhecidos com muitas audiências, mas eles são só a ponta do iceberg, tem inúmeros sites menores surgindo a todo momento.